Bom dia a todos. O meu nome é João Paulo de Souza. Eu, juntamente com o meu colega Jean, faço parte do programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, como bolsista, né, o PIBID, do Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistano. O PIBID é um programa da CAPES, né, que é em relação à iniciação à docência. Juntamente com o nosso supervisor, o professor Igor, hoje nós vamos apresentar aqui, eu no caso apresentarei, juntamente com o Jean, uma pequena revisão, né, para o Enem, né, que nós denominamos como pré-Enem, né, que é um dos projetos que nós estamos realizando no PIBID, para ajudar, né, vocês, alunos do CEP Lucineto Santana da Silva, com a preparação para o Enem. Hoje nós vamos falar sobre os compostos orgânicos. Primeiramente, vamos falar aqui de algumas características dos compostos orgânicos, né? Os compostos orgânicos geralmente são compostos que apresentam obrigatoriamente o carbono, o hidrogênio, e eles também podem apresentar o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Eles são compostos geralmente por isso. Os compostos orgânicos, eles exibem apenas ligações covalentes, ou seja, as ligações que existem no compartilhamento de elétrons entre os átomos, né? Eles têm pontos de fusão e ebulição baixos e sofrem combustão. Um exemplo desse pode ser a gasolina, né? Por exemplo, o álcool, que sofrem combustão facilmente. Agora, primeiramente, para falar sobre os compostos orgânicos, nós temos que falar sobre o postulado de Kekulé, né? Kekulé foi um cientista que ele fez alguns postulados em relação ao carbono, né? O carbono, no primeiro postulado, o Kekulé fala que ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações covalentes. Nessa tabela nós temos uma representação disso, né? Que tem as ligações do carbono, né? Que, por exemplo, temos o carbono com 4 ligações simples. Aqui nós temos a representação, né, dessas ligações. E um exemplo do carbono fazendo essas 4 ligações simples, um exemplo de um composto orgânico é o metano, que ele está ligado com 4 ligações simples a 4 hidrogênios. Também nós temos o carbono fazendo 4 ligações com 2 ligações simples e uma ligação dupla. Nós temos um exemplo aqui. E um composto que nós podemos representar, por exemplo, é o etano, que ele está fazendo 4 ligações, né? Uma ligação simples, 2 ligações simples com os hidrogênios e uma ligação dupla com os 2 carbonos. Por exemplo, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação dupla com esse outro carbono. E ele também tem ligações simples com os dois têm 2 ligações simples com os hidrogênios. De outra maneira, o carbono ele pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla, como essa daqui representada. No caso, nós temos o acetileno como exemplo, na qual esses 2 carbonos estão fazendo uma ligação, tem uma ligação tripla entre si e uma ligação simples com os hidrogênios. Da mesma maneira, nós temos 2 ligações duplas. Ele está fazendo novamente 4 ligações, no formato de 2 ligações duplas. Um exemplo, o propadieno, que nós temos 3 carbonos, o do meio está fazendo 2 ligações duplas com outros 2 carbonos. O outro postulado do Kekulé, as 4 ligações simples do carbono são iguais. Uma boa representação disso é esse composto aqui. Vocês podem perceber que parece compostos diferentes, mas se vocês pararem para pensar, em todos eles tem um carbono fazendo uma ligação com ligações simples com 3 cloros e um hidrogênio. Então, embora eles estão representados de maneiras diferentes, com posições diferentes, mesmo eles estando em posições diferentes,
esse aqui é o mesmo composto, esses quatro. Porque, embora esse hidrogênio aqui está nessa posição e aqui está nessa posição, como as ligações simples são iguais, as ligações simples elas têm o mesmo comprimento e tamanho, é o mesmo composto, porque o carbono está ligado a 3 cloros e 1 hidrogênio. O outro postulado: o carbono é capaz de formar cadeias e ligações químicas sucessivas com outros átomos de carbono. Nós já vimos isso na tabela, né? Mas o carbono ele pode fazer, por exemplo, temos um carbono fazendo uma ligação simples com carbono e mais 3 hidrogênios, por exemplo. Ele pode fazer cadeias muito grandes com os carbonos. Aqui eu só estou fazendo uma representação simples só com 2 carbonos, mas ele pode fazer cadeias maiores, se ligando a outros carbonos. Fórmulas estruturais. Nós temos diversas, como eu falei, né? O carbono ele pode fazer cadeias grandes, como essa daqui, que tem vários carbonos e ligados a hidrogênios. Aqui é uma hidroxila e aos próprios carbonos. Elas podem ser representadas de maneiras diferentes. Por exemplo, esse aqui é o mesmo composto que esse aqui, só que esse segundo aqui não está mostrando as ligações, todas elas. Já esse aqui está mostrando todas as ligações. São maneiras diferentes. Também tem outras aqui, essa bem aqui que não só mostra as ligações entre carbonos e mostra os hidrogênios e a hidroxila. Também tem essa daqui que é simplificada. Vocês podem ver aqui que ele diminuiu a quantidade de carbonos, mas se você fizer a conta desses números aqui, fazendo uma multiplicação, vai ter a mesma quantidade de carbonos. Então esses são os mesmos compostos. Da mesma maneira tem esses daqui, que são os mesmos compostos, só que representados de forma diferente. E também tem outra representação que poderia ser assim, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos ligados a uma hidroxila. Cada canto aqui é um carbono, então é o mesmo composto. Cada canto aqui é um carbono. E os hidrogênios eles são omitidos, eles não aparecem, mas eles estão aí. É outra maneira de representar a estrutura. Também temos para cadeias fechadas, como essa daqui, né? Que pode ter compostos orgânicos com cadeias fechadas, que podem ser representadas mostrando todas as ligações, como essa, e essa daqui que não mostra todas as ligações, e essa daqui que foi, por exemplo, um dos exemplos que eu mostrei, né? Que cada canto aqui tem um carbono, só estão e os hidrogênios não aparecem. Da mesma maneira tem essa daqui, que mostra todas as ligações nessa primeira, e nessa daqui não mostra todas as ligações. Existem diversas maneiras de representar. Agora também temos a classificação dos carbonos em cadeias carbônicas. Eles podem ser classificados em primários, secundários, terciários e quaternários. O carbono primário. O que é um carbono primário? Um exemplo de um carbono primário é esse aqui, porque ele é denominado como um carbono que está ligado a apenas outro carbono. Esse daqui está ligado a apenas um carbono, que é esse. Os hidrogênios não contam, só os carbonos. Um carbono secundário é um carbono que está ligado a dois carbonos. Temos esse aqui que está ligado a esse e a esse, então ele é um carbono secundário. Da mesma maneira vocês podem entender, né, que o carbono terciário é esse bem aqui, que ele está ligado a três carbonos, esse e esse e esse. E um carbono quaternário é um carbono que está ligado a quatro carbonos, esse aqui, ele está ligado a esse carbono, esse carbono, esse carbono, esse carbono. Então ele é denominado um carbono quaternário. Classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas elas podem ser classificadas em abertas, como essa daqui, que está aberto, apenas ligações, e as cadeias fechadas ou cíclicas, por exemplo, essa daqui
tem carbonos fazendo uma forma fechada, não uma cadeia fechada, ou cíclica. A denominação é diferente, mas é para representar o mesmo composto. Classificação das cadeias carbônicas. Mais uma vez, elas podem ser classificadas em saturadas, que é essa daqui, que possuem apenas ligações simples entre carbonos. Essa daqui, embora tenha uma ligação dupla aqui, não é entre carbonos, então ela é considerada uma cadeia saturada. E cadeias insaturadas, que existem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. E nós temos um aqui, então essa cadeia é insaturada. Também temos as cadeias homogêneas, não possuem um heteroátomo. Um heteroátomo, por exemplo, um exemplo é o oxigênio, né? Que ele é um heteroátomo, mas ele, por exemplo, na cadeia heterogênea, possui um heteroátomo, no caso que é entre carbonos. Por exemplo, esse hidrogênio aqui ele está entre esses dois carbonos, então é um heteroátomo, e essa cadeia é considerada heterogênea. Já essa daqui não tem nenhum heteroátomo dentro da cadeia, entre os carbonos. Eles só estão ligados, mas está fora, eles não estão entre os carbonos, então é considerada homogênea. Normais possuem apenas carbonos, essa daqui primários e secundários. Essa daqui, por exemplo, só tem carbonos primários e secundários. Ramificadas possuem pelo menos um carbono terciário. Esse aqui ele está ligado a 3 carbonos. Então, esta aqui possui uma ramificação, que seria essa daqui, que tem um carbono terciário. Se tivesse um carbono quaternário também. Agora vamos para uma questão rapidamente sobre essa revisão. Nós temos essa questão aqui que foi retirada do Enem, né? As moléculas de nanopróteons lembram figuras humanas, né? E foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, que é representado na figura. Isso aqui é só uma representação, não quer dizer que esse composto realmente existe. É só mesmo para chamar a atenção do aluno, que parece uma figura humana, mas na verdade é uma representação de uma cadeia compostos orgânicos. Aí a pergunta que ele faz, que está aqui embaixo: em que parte do nanokid existe um carbono quaternário? Lembrando, um carbono quaternário é um carbono que está ligado a outros 4 carbonos. Isso é a denominação do carbono quaternário. Por exemplo, esse aqui. Aí nós temos que encontrar no nanokid um carbono quaternário. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas o carbono quaternário ele se encontra aqui. O porquê? Vamos representar esse braço aqui direito. Esse braço está mais ou menos assim, né? Ele tem um carbono que está bem aqui, um carbono que está bem aqui, que está ligado a um carbono aqui, outro carbono aqui e outro carbono aqui. Lembre que os carbonos estão nessas extremidades aqui. Então tem esse carbono está ligado a um 2, 3, 4 carbonos. Então é um carbono quaternário. Então, tanto aqui como aqui, nós temos esse carbono aqui no meio, que é um quaternário. Então a resposta, que onde apresenta esse carbono quaternário, é a letra A, nas mãos. Ou seja, na mão do nanokid existe um carbono quaternário. Resposta letra A. Falando agora de algumas das classificações de hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos podem ser classificados quanto ao tipo de ligações presentes entre carbonos. Se entre os carbonos tiver apenas ligações simples, esses compostos são alcanos. Os alcanos são compostos orgânicos compostos apenas por carbono e hidrogênio que apresentam apenas ligações simples entre carbonos, ou seja, é o hidrocarboneto mais simples. Os alcenos já se diferenciam um pouco porque, além das ligações simples, ele tem que apresentar pelo menos uma ligação dupla para o composto ser classificado como alceno.
sendo eles compostos orgânicos compostos apenas por carbono e hidrogênio e que apresentam ligação dupla entre carbonos. Tem que ter pelo menos uma insaturação do tipo ligação dupla para ser classificado como alceno. Os alcinos, por sua vez, apresentam não ligação dupla, mas sim ligação tripla. São compostos orgânicos compostos apenas por carbono e hidrogênio que apresentam uma ligação tripla entre carbonos, pelo menos uma. Abaixo nas representações é possível ver essas ligações triplas, apesar de que na realidade a ligação tripla ela é linear, ela não formaria esse formato, mas é só um exemplo. Após ver os tipos básicos de hidrocarbonetos e antes de iniciar os outros compostos orgânicos, já pode-se introduzir a nomenclatura. A nomenclatura dos compostos orgânicos, a princípio dos hidrocarbonetos, segue uma série de normas a serem seguidas visando informar tipo, posição, disposição, número de carbonos. Existe uma série de regras para cada tipo de composto, e veremos algumas a seguir. De forma geral, a nomenclatura segue o seguinte modelo, que é formada por um prefixo, um infixo e um sufixo. Pode ter variações a depender do composto. Aí, a princípio, o prefixo é onde se indica o número de carbonos presentes na molécula orgânica. Aí, se tiver um carbono, usa-se o termo met. Se tiver 2 carbonos, usa-se o termo et. Se tiver 3 carbonos, se utiliza o termo prop. Se tiver 4 carbonos, se utiliza o termo but. Se tiver 5 carbonos, utiliza-se pent. Se tiver 6, utiliza-se hex. E a partir de 5 para frente, ele segue uma denominação bem comum. A próxima parte da nomenclatura é o infixo, que é justamente para distinguir os compostos ou tipos de compostos citados anteriormente. Eles vão servir para indicar a presença de ligações simples, duplas ou triplas. Então, eles podem ser decisivos para distinguir se é um alcano, um alceno ou um alcino, por exemplo. Por fim, mas não menos importante, o sufixo, que é o que vai indicar a função orgânica do composto. Para hidrocarboneto, o sufixo é o O. Apesar de ser uma descrição mais geral, ela sofre variações constantes, como por exemplo, além disso, alguns fatores como estrutura cíclica ou ramificações devem ser especificados adicionando ao nome antes dessas 3 partes, para indicar que estão presentes na cadeia, normalmente indicando o número e a posição. Se for uma estrutura cíclica, basta adicionar ciclo antes do início do nome do composto. Tem-se também as ramificações. Se tiver ramificação, é adicionado ao nome do composto antes do prefixo, sua nomeação é semelhante à do prefixo adicionado do "il", para diferenciar que é uma ramificação, ramificações com um determinado número de carbonos. Bem, as ramificações são grupos que não fazem parte da cadeia principal, mas que também têm que ser classificadas. Por exemplo, se tiver um carbono ligado na cadeia principal, mas não nela, ele recebe a terminação metil, que indica que tem um carbono ligado na forma de ramificação. O il indica ramificação. Se forem 2 carbonos, tem-se etil, 2 carbonos ramificados. Se forem 3 carbonos ramificados, tem-se propil, 4 carbonos ramificados butil, 5 carbonos ramificados pentil, 6 carbonos ramificados hexil e assim por diante. Bem, visto tudo isso, vamos fazer um exemplo, vamos nomear esse composto. Primeira parte é determinar qual é a cadeia principal. Como tem apenas insaturações e ramificações, a cadeia principal será aquela que contém o maior número de insaturações, então essa da parte inferior será a cadeia principal, fazendo-se então com que essa outra parte seja ramificação. A nomenclatura começa pela ramificação. Essa ramificação tem 2 carbonos, então ela tem et e o il para indicar que é uma ramificação. A contagem dos carbonos é feita pelo lado que as insaturações, no caso, que são o grupo determinante, tiverem o menor número. Então, da esquerda para a direita, tem-se 1 e 5. Então, a ramificação, seguindo essa ordem, seria 1, 2, 3, 4. A ramificação está no carbono 4, o 4 etil. A cadeia principal tem 7 carbonos, então recebe-se a determinação ept. Fazendo a contagem das insaturações, a primeira insaturação se encontra no carbono 1 e a segunda insaturação, o menor número possível é 5. Então seria 1,5. Usa-se o termo di para indicar que são duas. E a seguir en, porque são duplas ligações, e o O para formar o hidrocarboneto. Portanto, o nome desse composto é 4-etil-hept 1,5-dieno.
Partindo-se a seguir para um tópico relacionado a essas ligações do carbono, que é a hibridização de geometria. Os vários tipos de ligação do carbono pode realizar são decorrentes de um processo denominado hibridização, que é um processo em que orbitais diferentes se mesclam para formar novos orbitais. O carbono apresenta 3 tipos de hibridização. Esses tipos de hibridização serão descritos a seguir, mas são muito importantes para os compostos. Ao exemplo, os compostos alcano, alceno e alcino, cada um nos carbonos que tem as insaturações ou não tem, apresentam hibridização e geometria diferente, esses carbonos. Bem, o primeiro tipo de hibridização é o tipo sp3, que essa hibridização ocorre quando o orbital s do carbono se mistura com os 3 orbitais p. A partir destes se formam 4 ligações sigma e geometria das ligações formadas é tetraédrica. Por exemplo, no modelo a seguir, pode-se dizer que tem-se o metano, que seria o carbono de preto, e 4 hidrogênios. As distâncias entre as ligações são iguais e a representação, como descrita, é tetraédrica. O tipo de hibridização é a sp2. Essa hibridização ocorre quando o orbital s do carbono se mistura com 2 orbitais p. A partir desses se formam 3 ligações sigma e o orbital p restante forma outra ligação com um dos átomos já ligados, possuindo a geometria trigonal plana. Essa outra ligação seria, no caso, uma ligação π. Por exemplo, na molécula observada tem-se uma dupla ligação e a figura apresenta a geometria trigonal plana, que os 3 átomos ligados ao carbono estão no mesmo plano. Por fim, tem-se a hibridização sp. Essa hibridização ocorre quando o orbital s do carbono se mistura com apenas um orbital p. A partir dessas se formam 2 ligações sigmas. Os orbitais p formam ligações com 1 ou 2 átomos envolvidos, caracterizando 2 ligações duplas ou uma tripla ligação e uma simples ligação, ambos com geometria linear. Então, os compostos, tanto que o carbono faz dupla ligação com 2 átomos, como por exemplo na molécula de CO2, quanto quando ele faz uma ligação tripla, apresentam geometria linear. Então, os átomos ligados ao carbono estão na mesma linha. Para finalizar, então, temos uma pequena questãozinha. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha plana, arranjo bidimensional de átomos de carbono compostos e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem que tipo de hibridização? É o que a pergunta quer saber. Analisando os tipos de hibridização descritas anteriormente, é possível recordar, por exemplo, que a geometria sp é geometria linear. Então, os átomos ligados ao mesmo carbono estariam em linha, o que não é o caso do composto analisado, porque pode-se observar que, independente do carbono selecionar, ele não está apenas ligado a 2 carbonos, está ligado a 3, e esses carbonos não estão ligados em linha, eles estão ligados em outra forma. Bem, analisando então as outras 2 hibridizações possíveis do carbono, a hibridização sp2. A hibridização sp2, como vimos, ela forma um arranjo de geometria trigonal plana. Um plano, ele é uma estrutura bidimensional, como é descrita na questão ali que a molécula, esse composto tem um arranjo bidimensional. A alternativa C diz que os carbonos do composto possuiriam tanto as hibridizações sp3 alternada com carbonos com hibridização sp. Como já se viu na alternativa A, os carbonos sp eles formam ligações lineares, o que não é o caso. Quanto aos carbonos sp3, no exemplo demonstrado ou analisado, é possível perceber que eles não formam estruturas planas, eles formam estruturas tridimensionais, o que não é o caso. Quanto às alternativas D e E, não são hibridizações do carbono, as hibridizações do carbono são apenas sp, sp2 ou sp3. Então, por eliminação e confirmação, a alternativa correta, letra B. Por fim, essa foi a referência utilizada. E muito obrigado a todos.